Hoje, vamos mergulhar nas ideias de um dos mais importantes pensadores políticos do século XX, Norberto Bobbio. A gente vai usar o pensamento dele para entender uma tensão que é fundamental, a da democracia, que quer ser visível, contra um poder invisível que está sempre ali, ameaçando as coisas. Bom, vamos começar com essa frase aqui. Para o Norberto Bobbio, essa ideia, que parece super simples, é o que de fato separa um governo democrático de um autocrático. É aqui que está o pulo do gato. E essa é a grande pergunta, né? A resposta vai muito, mas muito além do que parece óbvio, e ela revela a natureza do poder. Vamos desembrulhar isso juntos. Para a gente organizar essa análise, vamos seguir este roteiro aqui. A gente começa com a promessa da democracia, define o que é o tal do poder visível, passa por um teste filosófico do Kant, e aí contrapõe tudo isso com os segredos da autocracia e o seu modelo ideal, o panóptico. No fim, a gente reflete por que tudo isso ainda é tão importante hoje. Ok, tudo começa com aquele ideal clássico, sabe? Aquela imagem que a gente tem de uma democracia na sua forma mais pura. Um lugar onde o poder simplesmente não tem onde se esconder. Pensa na Atenas antiga. A imagem é muito forte. Os cidadãos lá na ágora, debatendo na lata, votando com a mão para cima, todo mundo vendo e fiscalizando os governantes de perto. Esse é o alicerce, a base do que o Bobbio chama de poder visível. Um governo que acontece sob os olhos do povo. Agora, a coisa começa a ficar realmente interessante quando Bobbio refina essa ideia. Ele mostra que a palavra público, na verdade, tem dois significados bem diferentes. E essa diferença, olha, é crucial. Então, o ponto central é este. Público pode ser o contrário de privado, tipo setor público, mas também pode ser o contrário de secreto. E para o Bobbio, a democracia exige as duas coisas: que o poder seja do Estado e não de uma pessoa só, e mais importante ainda, que o exercício desse poder seja aberto, seja manifesto e não secreto. E essa ideia não vale só para a democracia direta lá dos gregos, não. Mesmo nas nossas democracias representativas de hoje, esse princípio da publicidade é essencial. Como diz o Carl Schmitt, um parlamento só representa de verdade se o que ele faz é público. Decisões tomadas em segredo podem até ser do Estado, mas elas não representam o povo. Vamos agora para a base filosófica dessa história toda. A gente vai ver como isso constrói um argumento moral poderosíssimo a favor da transparência, e para isso vamos recorrer ao pensamento de Immanuel Kant. Kant nos dá uma espécie de regra de ouro para a política. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: se uma ação política precisa do segredo para dar certo, então essa ação é, por definição, injusta. É uma ideia de uma força tremenda. Dá para a gente transformar o princípio do Kant num teste bem prático. Pense numa ação qualquer. Agora se pergunte, se todo mundo soubesse a real intenção por trás dela, ela ainda funcionaria? Se a publicidade acaba com a ação, então, segundo Kant, essa ação é injusta. Simples assim e genial. E isso explica de um jeito brilhante o que é um escândalo. Um escândalo nada mais é do que uma ação injusta que dependia do segredo para existir, sendo jogada na luz do dia. É o teste de Kant acontecendo em tempo real no jornal. Vamos pensar nos exemplos clássicos de corrupção. Peculato, apropriação indébita, concussão. Nenhum político ou funcionário público poderia anunciar abertamente que pretende fazer essas coisas. O sucesso desses atos depende inteiramente, totalmente, do segredo. O que prova que eles são, na sua raiz, injustos. Agora, vamos virar o jogo e olhar para o oposto da democracia. Se a democracia é o governo do poder visível, a autocracia é, por natureza, o reino do poder invisível. Aqui está o contraste central de tudo. De um lado, a visibilidade é a regra. Do outro, o segredo é a regra. Uma ideia que está encapsulada nesse conceito tradicional de arcana imperie, ou os segredos do poder. Arcana imperie é aquela ideia antiga de que o segredo não é só uma ferramenta, mas uma necessidade para se governar. São os planos, as motivações que o governante esconde do povo para conseguir manter o controle e, claro, preservar o próprio poder. Esse poder invisível usa basicamente duas táticas principais. Primeiro, ele se esconde. As grandes decisões são tomadas a portas fechadas. Segundo, quando ele precisa aparecer em público, ele se disfarça. Usa mentiras, finge que tem certas intenções, enquanto esconde as verdadeiras. É um verdadeiro jogo de espelhos. E aqui tem um paradoxo muito fascinante. O governante autocrático adora a visibilidade pessoal, né? Cerimônias, palácios, símbolos de poder. Mas toda essa pompa, toda essa ostentação serve para mascarar a opacidade das suas ações políticas reais. Quer dizer, o ator é super visível, mas a ação mesmo é secreta. E qual é a consequência disso tudo?
Um governo secreto acaba gerando uma resistência secreta. O poder invisível alimenta o contrapoder invisível, as conspirações, os complôs, as sedições. A escuridão só gera mais escuridão. Para a gente entender o ideal máximo da autocracia, ou o sonho de consumo dela, Bob usa uma metáfora arquitetônica que é simplesmente perfeita: o panóptico, de Jeremy Bentham. O Panóptico é um projeto de prisão que é, ao mesmo tempo, genial e assustador. É uma torre central de vigilância e em volta dela tem um anel de celas. Da torre, um único guarda consegue observar todos os prisioneiros. Só que os prisioneiros nunca sabem se estão sendo observados naquele momento, porque eles não conseguem ver para dentro da torre. Isso quebra totalmente a reciprocidade do olhar. Michel Foucault resumiu isso de um jeito perfeito. Nas celas, a pessoa é totalmente visível, mas não consegue ver quem a observa. Na torre, a pessoa vê tudo sem nunca ser vista. É a simetria do poder na sua forma mais pura. E é por isso que o Panóptico é o modelo ideal do Estado autocrático. O sonho de todo autocrata é ser como o guarda na torre, ver tudo que os seus súditos fazem sem que eles jamais possam vê-lo ou controlá-lo. É o poder absoluto e invisível. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para hoje. Com a complexidade dos governos e o poder da tecnologia digital, essa linha entre o que é visível e o que é invisível ficou cada vez mais embaçada. A questão que o Bobbio nos deixa é: quais são os poderes invisíveis do nosso tempo? E talvez mais importante, como a gente faz para trazer eles para a luz?